Olá, tudo bem? Então essa videoaula vou estar explicando como fazer um login e senha simples. Então para isso vamos começar abrindo o Interbase, né? Eu já loguei aqui no local server e vou estar criando um novo database. Então clicar com o botão direito, Create Database. Antes disso, vou criar uma nova pasta aqui na área de trabalho, chamado login. Então, vou abrir essa pasta, pegar esse endereço e aí dentro do file name vou colocar aqui o endereço dessa pasta /banco.gdb, o alias, colocar login. Então criar essa database. Então perceba que a hora que criar, a pastinha aqui vai aparecer com conteúdo. Então está sendo criado esse banco de dados. Criou aqui, ó. Por enquanto não tem nenhuma tabela, só o banco em si. Esperar ele habilitar para mim, para que eu possa criar uma tabelinha lá de login e senha. Dentro da tabela eu vou criar uma tabelinha Create Table login, com os campos login sendo varchar 30 e senha varchar 30 também. Não é necessário tudo isso, mas tá bom. Então minha tabelinha tá aqui. Vou vir aqui na data e vou colocar cadastrar Daniel 1 2 3 4 5 6 e admin 1 2 3. Confirmar os dois usuários e senhas. Depois vou mostrar para vocês como criar isso com uma senha criptografada, esse tipo de coisa. Vou abrir aqui o Delphi. Então vou utilizar esse primeiro formulário para trabalhar a parte do login da senha. Vou aumentar um pouco a fonte aqui, porque eu não gosto da fonte pequenininha. Vou colocar dois edits, um para o login e um para a senha, e dois labels. Então eu vim aqui no label dele, login, e o outro label vou colocar aqui no caption senha. Então tá aqui, ó, login e senha. Vou posicionar aqui, colocar um botãozinho, acessar. Então vou diminuir aqui o meu formulário, e se eu acertar entrar com o login e senha, eu vou acessar um novo formulário. Então eu vou criar um novo form aqui, file new form. Vou colocar a cor dele azul para destacar bem. Vou voltar para o form 1, lembrando, view forms ou shift F12, form 1. Então acessando, conseguindo acesso, vou para o form 2. Vou configurar meu banco de dados. Eu gosto de sempre estar utilizando o data model. Então file new data model, e eu gosto de utilizar os seguintes componentes. Então eu vou vir aqui no Interbase, como a gente está utilizando o Interbase, eu vou colocar aqui 4 componentes, sendo o primeiro IB Database, que será o responsável de fazer a conexão do banco de dados com o nosso projeto. O IB Transition, responsável de fazer todas as transações. O IB Table, manipulação da tabela. E vou vir aqui na minha Data Access, colocar o Data Source. Esse cara vai ser responsável de fazer a manipulação dos campos. Começar a configurar o IB Database. Database Name é onde a gente está trabalhando, onde está localizado o nosso banco de dados. Para facilitar, eu vou salvar o projeto dentro da mesma pasta.
pasta login. Ele vai perguntar das 3 units, porque form principal, o secundário e o data model e o nome do projeto, project 2, que já tinha feito um projetinho antes. No database name, ao clicar aqui ele já vai achar o banco, porque eles estão salvos na mesma pasta. Depois eu vou ensinar como vocês vão fazer isso de uma forma mais rápida. E o default transition, né, o componente que a gente ligou. Outra coisa importante, clique 2 vezes sobre o componente, você vai ter que entrar com o usuário, sysdba, e a senha, master key. Importante tirar esse login do prompt para que ele não pergunte usuário e senha para o nosso usuário final. Aperta o botãozinho de teste, ele vai testar a conexão com o banco de dados. Deu certo, conectado com sucesso, ok. E aí eu vou vir aqui, connect true, certo? Se tiver com algum erro, ele não vai deixar conectar por aqui. Então se a gente ver que ele conectou até aqui, nosso banco por enquanto está tudo configurado da maneira correta. O IB Transition, eu tenho que só comunicar qual que vai ser a minha tabela padrão e ativar ela. A tabela, achando o database, então tá aqui database, IB Database 1. Vou achar na table name o nome da tabela. No caso só tem uma tabela lá dentro que é o login. E vou ativar essa tabela. E o Data Source vai ser responsável de fazer a manipulação dos campos. Eu já vou configurar aqui com vocês o IB Query. Esse IB Query será responsável de fazer a busca dentro da nossa tabela, né? Ele gerencia através do SQL na nossa tabela. Então vou ligar o IB Database e no Data Source, onde ele vai fazer a busca. Ele vai fazer a busca no Data Source 1, porque ele que está armazenando os campos da minha tabela 1. Todo componente, seja ele tabela ou query, ele necessita de um Data Source para fazer a manipulação dos dados. E esse Data Source 2 eu vou ligar na IB Query 1. Beleza. Vou voltar lá para o formulário 1. E aí eu vou fazer essa busca. Aparentemente eu vou... Uma coisa que fica interessante no Edit 2, vem até a opção no Properties dele, Password Share, coloca como se fosse asterisco para ele demonstrar, não exibir minha senha. Então, da maneira que a gente habitualmente está acostumado a ver. Dentro do acessar, o que ele vai fazer? Então eu vou programar esse acessar aqui. Então eu vou ter que fazer o que? Antes disso, eu tenho que adicionar as units. Por quê? Toda vez que a gente trabalha com mais de um formulário, com data models e tal, a gente tem que fazer com que eles se conectem. Como fazendo isso? Declarando a unit dos formulários que a gente quer utilizar dentro do outro. O próprio Delphi faz isso. Basta vir na opção File, use unit. Ele vai aparecer as units que ele achou ali disponível. Vou adicionar as duas, tanto a unit 2, que é do formulário azul, quanto a unit 3, que é do data módulo. E aí eu vou começar a programação. Então eu vou começar a programação da seguinte maneira. Vou chamar o data módulo 2, o IB Query 1, não vou mexer com a tabela inicialmente, e active false. Essa primeira linha eu desativo qualquer busca feita anteriormente. Data módulo 3 de novo, IBQuery 1.sql.clear. Limpo qualquer comando SQL que eu já passei para ele. IBQuery 1.sql.add. Vou adicionar um comando SQL. No meu caso, select todos os campos da tabela login, onde o login é igual. Onde que está o meu login? Dentro do edit 1. Para isso eu vou usar uma funçãozinha quote.str, que ele coloca o que eu digitei dentro do edit 1 no padrão. Edit 1.text. Fecho, ponto e vírgula. Feito isso, data módulo 3 IBQuery 1 active
true. Ele vai fazer a busca para mim. E aí eu vou trabalhar com if. Nesse meu if eu vou usar duas condições. Primeira, datamodel 3.ibquery1.record count, ou seja, se for maior que 0, significa que eu achei o usuário. E o que eu tenho que verificar? A senha também. Então, datamodel 3.ibquery1.fieldByName. Field, campo por nome, né? Qual o nome? Campo senha que eu quero. Ele é o que? Eu declarei como varchar, então uma string. E eu verifico se ele é igual a edit2.text. Se for igual, significa que tanto o meu usuário quanto a senha foram encontrados. Então eu vou fazer o que? Vou chamar o form2.show ou showModal. Else, ou seja, se ele não achar, o que eu vou fazer? Vou usar o application message box para dar a mensagem que o usuário ou senha é inválido. Então usuário ou senha inválido. Erro, né, que é o caption da mensagem. Botãozinho de OK. E um botãozinho, o ícone, né, de erro. Então eu vou colocar aí com error. Pronto, tá feito o nosso programinha de login e senha. Vou fazer um teste, vou salvar meu projeto e vou executá-lo. Pera aí. Alguma coisa, pera aí, abrir duas. Ah, não, aqui ó, aqui dessa forma eu estou atribuindo, eu tenho que comparar.